gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um quadro, inaugurar um quadro, não sei, talvez chamado de Vozes da Minha Cabeça, ou tipo, ninguém perguntou, mas eu vim falar. É mais ou menos isso. Tava esses dias conversando com meu marido, nem me veio lembranças. E uma delas foi de uma época em que, conversando com amigos, falando, né, sobre quais livros a gente tava lendo no momento e tal. E uma das pessoas me descredibilizou por estar lendo um romance. Disse assim, mas a sua leitura não conta, porque ela é um romance, romance não agrega, romance não traz nada. Romance é só pra você ler e descartar e pronto. E outra foi uma vez que nós estávamos conversando também e veio a questão sobre o que são clássicos. E eu disse, né, que clássico, pra mim, são os livros que eu escolho. E a pessoa me achou super arrogante por ter dito isso, né? Disse, nossa, nós temos vários críticos literários, uma Academia Brasileira de Letras, né? Temos vários prêmios para eleger quais livros, quais autores serão clássicos, e você vem dizendo que clássico para você é o que você acha, o que você considera. Então, assim, para essas pessoas, blá, 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 blá. Então, quando eu disse que para mim clássicos são o que eu escolho, eu não sei se foi Mário Quintana que falou a frasezinha, né, que clássicos são aqueles que estão sempre dialogando, estão sempre conversando com a gente. E romance, ao longo de livros de não ficção que eu venho lendo, a quantidade de romances, de livros de romances que os caras falam, mencionam e comentam, é assim, gigante. Então, assim, eu não estava errada. Ninguém me perguntou, vozes da minha cabeça, mas eu não estava errada em dizer isso. E uma prova que eu quero trazer pra vocês, esse livro aqui, que eu fiz, eu acho que eu fiz até resenha nele, no perfil. Essa edição aqui foi da Tag, da época que eu assinava Tag literária. Então, é composto pelo livro, lindo livro, né? Todas as edições da Tag é um primor, cara, a coisa mais linda das edições que a Tag faz, maravilhosa. E ainda vem com uma revistinha falando e comentando sobre a obra, sobre o autor, né, aqui e tal. Muito interessante. Então vamos lá. É um romance do século XIX, escrito por Thomas Hardy. Não sei se é considerado um clássico lá na Inglaterra, mas para mim, essa leitura, para mim é um clássico, porque esse livro, mesmo escrito em 1800 e tanto, ele dialoga totalmente com a nossa realidade de hoje. Então, o livro em si, ele vai contar a história de um jovem que morava em um... Como é que eles chamavam na época? Em um condado, se eu não me engano. Mas, assim, uma cidadezinha pequena, longe da grande metrópole. E esse menino, ele lia muito, ele tinha um sonho de ser mestre, seja de ser um grande professor, um grande erudito. E ele coloca na cabeça que ele vai para a cidade, né, e vai conseguir entrar na universidade, vai conseguir realizar o sonho dele de ser um mestre, de ser realmente um estudioso. E ele se dedica com afinco mesmo. E consegue ir para a tal da cidade lá. Porém, chegando na cidade, ele é absorvido, ele é mordido, ele é engolido por uma sociedade altamente estratificada que você não consegue subir de patamar. Por mais intelectual, por mais inteligente, por mais sagaz, por mais, sabe, sonhador, batalhador, trabalhador que Jude era, ele não conseguia espaço. Porque ele não vinha de uma família, ele não vinha de um local que fosse de renome, que fosse de reconhecimento. E as pessoas dessa sociedade, daquela sociedade, não deixavam outras pessoas entrarem. Por mais que você tivesse toda a capacidade motora, física, intelectual, mental do mundo, como Jude tinha. Jude era muito estudioso. Ele não conseguiu logo um emprego, assim que chegou, mas conseguiu um estabelecimentozinho com uma pequena renda que ele tinha quando saiu lá do seu vilarejo.
E ele consegue emprego fazendo restauração nas igrejas. E tenta a todo custo, né? Ele consegue ficar no local onde dá pra ver a estrutura da universidade, a coisa mais linda, né? Se você for criar na imagem, se você for leitor assim como eu, que cria na imagem, você forma todo aquele cenário, toda a aura da coisa, é fascinante. E ele não consegue. Então, assim, é a mesma realidade que a gente tá hoje, século XXI, nosso país. Quantas pessoas elas possuem capacidade intelectual gigantesca, até mais do que aqueles, né, pertencentes a altas classes que conseguem entrar em determinados estabelecimentos de ensino, por assim dizer. E essas pessoas não conseguem chegar lá porque a pobreza, porque os preconceitos, porque a sociedade não permite, essas classes não permitem, elas não abrem espaço para você entrar, por mais que você seja capaz. E tem muita gente que é capaz, consegue entrar, porém elas não conseguem se manter no meio por esse mesmo motivo. Por você ter vindo de uma região pobre, por você ou ser um negro, ou você ser um LGBT, ou você, enfim, inúmeros motivos que você não fazendo parte daquele nicho social, mesmo você tendo tanta competência, você não entra. E Jude é isso, lá em 1800 e cacetada, na Inglaterra. E a gente aqui, Brasil, século XXI. Então veja como se juntam, veja como as vidas aqui se tocam. Ah, mas isso é um romance, né? A coisa, ninguém vai levar. Sério, tá, beleza. Mas você vai dizer que não. Que esse romance ele não vai agregar em você, não vai agregar no que você lê, você não vai conseguir estabelecer paralelos entre o que está aqui e o que a gente está vivendo. Não precisa nem para muito longe. Talvez até aqui na cidade, nossa cidade, exista esses casos. Aí quando você pega a revistinha, para você entender o contexto da época, entender toda a questão, a estrutura da sociedade e tal, você vê que o livro é quase que uma biografia. Por quê? O autor Thomas Hardy passou pelas mesmas coisas de Jude. A diferença é que Hardy ele consegue fazer suas publicações, ele consegue escrever e publicar, até porque ele é homem, era mais fácil. Mas as mulheres que ele coloca aqui, também nesse texto, é maravilhoso e dialoga muito com a realidade nossa. Então você vai ver Sue, que é a menina que Jude se apaixona, mas ela já era casada, e ela rompe aquele matrimônio, e ela vai viver com Jude. E ela é outra apaixonada por conhecimento, sabe? Ela é uma super pesquisadora, uma leitora voraz dos clássicos gregos, romanos, ela sabe latim. E os discursos dele, as conversas que eles têm, os diálogos nesse livro deles dois é impressionante, é de uma riqueza filosófica, assim, incrível, incrível, né? Que Jude construiu. Que Thomas Hardy construiu, quer dizer, no personagem de Sue. Mas Sue acaba, né, se fechando, Sue acaba morrendo aos poucos, porque ela vai ser muito perseguida. A sociedade vai a perseguir demais, porque ela saiu de um casamento, arrumou outro cara, foi viver com ele, e ela é livre, entendeu? Ela é livre para falar, ela é livre para pensar, ela é livre para questionar, e ela faz isso em público. Onde ela chega, se tiver alguma discussão, alguma conversa e tal, ela coloca os questionamentos dela, ela, sabe, ela começa a articular tudo que ela pensa diante do que ela leu, do que ela viu. E isso começa a se tornar um incômodo na sociedade muito grande. Não vou dizer da parte dos filhos deles, é uma tragédia, ocorre uma tragédia gigantesca que faz Sue morrer por dentro, mais ainda, mas é incrível. E também tem a personagem de Arabella. Arabella foi a primeira esposa de Jude. Jude também foi casado. Arabella foi a primeira esposa e Arabella, ela é aquela mulher que vou usar
vou usar dessas artimanhas que a sociedade criou para oprimir e subjugar as mulheres, vou usar disso para me favorecer. Então, é uma mulher que ela sabe usar da submissão e da opressão criada pela sociedade para retirar vantagens. Então, para ela, determinada situação de submissão rende. Ela consegue aproveitar, ela consegue tirar benefícios. Coisa que a gente também vê hoje em nossa sociedade. Várias mulheres sendo oprimidas, sendo expulsas de locais, não podendo mais ter fala, sendo totalmente descredibilizadas, isso e aquilo, por questionar determinados padrões. E nós temos as outras que, vamos dizer que não gostam, mas como sabem retirar, né, maiores privilégios, dizer que eu também não sei quais são esses privilégios, mas enfim, como elas conseguem, né, tirar para si certos privilégios, elas se calam, acham lindo e até defendem e se juntam para hostilizar a outra. Então, é um romance, onde anos atrás disseram que romance não agrega em nada, romance é só para você ler e descartar. Isso mostra que a pessoa não tinha, né, um pingo de conhecimento, de noção. Eu também não, porque na época eu não consegui nem rebater isso. E para mim é um clássico, porque clássicos são aqueles que dialogam ainda hoje com a sociedade em que a gente vive. Então, aqui é o combo completo. Indico muito, é um livro muito maravilhoso, os diálogos são perfeitos, os personagens são muito bem construídos. E uma curiosidade, o autor, Thomas Hardy, quando ele escreveu o Jude, ele teve que, vamos dizer assim, fazer outras versões, porque os editores não queriam publicar o texto original, porque achavam muito pesado e achavam que incitava demais as mulheres, né, a ter voz própria, a questionar a questão do matrimônio e tal. Thomas Hardy, ele foi muito perseguido, e alguns leitores, alguns editores, alguns críticos, né, colocaram Sue como sendo uma grande feminista dentro do texto, né? E Thomas Hardy dizia que não era, a intenção dele não tinha nada com relação a feminismo, não tinha nada com relação a essa estrutura, até porque o feminismo, mais ou menos naquela época, né, o nome, a questão da luta e tal, estava começando a formar e as pessoas corriam disso, principalmente os conservadores, né, a família tradicional, né, não queria saber disso, essa mulher em determinados lugares, que não fosse o lar, exclusivo para o lar. Mas enfim, maravilhoso, super indico, foi indicação da grande Fernanda Montenegro, então não tem como esse livro ser ruim, tendo essa mulher indicada esse livro. Então deixa aí esse romance e esse clássico. Beijo pra vocês.